nessa noite nós nos lançamos nos teus braços, nós olhamos nos teus olhos, nós mergulhamos na tua presença aqui. Oh, isso, querido, aí na tua casa onde você está, mergulhe na presença do Senhor, mergulhe na glória dEle, mergulhe na vida dEle. Oh, oh, essa é a hora de encontrá-lo, essa é a hora de se derramar nele. Gostosa presença. Eu espero que você, querido, que esteja nos acompanhando nessa live, também esteja sentindo essa gloriosa presença, a presença maravilhosa do nosso Rei, do nosso Senhor. Ele está aqui, a vida dele é real aqui, e que você esteja sendo tocado, ministrado, abençoado por essa palavra, por esses louvores, por tudo que está sendo ministrado aqui, que essa presença te toque de uma forma muito especial. Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós reconhecemos mais uma vez que Tu és o único Rei sobre as nossas vidas, que todas as coisas estão no controle das Tuas mãos, que Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre e sempre, pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade, tudo está em Tuas mãos, e nós reconhecemos isso e declaramos a Tua vida sendo expandida através dos canais que estão sendo levados, que essa mensagem, que essa palavra, que esses louvores, que esses cultos, não só o daqui da CLPA, mas tantos outros no Brasil e no mundo, que a vida do Senhor esteja sendo expandida e alcançando lugares remotos, e alcançando aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas. Ah, Espírito Santo, sopra a Tua voz com força, sopra a Tua voz com violência, sopra a Tua voz com força, para que muitas almas sejam alcançadas pelo poder do Teu amor. Aleluia. Nós nos rendemos mais uma vez à Tua majestade. Toda a majestade está sobre os Teus ombros, todo o governo está sobre os Teus ombros, e nós declaramos que Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o Senhor das nossas vidas. Confessamos com os nossos lábios: Tu és o nosso Senhor, o bom pastor, o nosso Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Querido, que maravilha, que presença gostosa. É fato que a gente sente falta dos irmãos, de vocês estarem aqui nessa noite cultuando com a gente. Mas eu confesso para você que a presença de Deus manifesta aqui está tão gostosa, que está invadindo aí a sua sala, está invadindo o seu quarto, seja onde você esteja assistindo essa live, você está sendo tocado pela presença do Senhor. E eu quero compartilhar uma palavra que tem mexido com o meu coração, e a gente precisa começar a entender alguns princípios, alguns propósitos da vida de Deus. Muitas vezes nós mergulhamos num contexto de vida espiritual e nós espalhamos aí pelas redes sociais um pequeno trecho de uma mensagem que eu preguei algum tempo atrás aqui sobre essa questão de ficarmos condicionados ao culto de domingo. E agora que a gente não está tendo oportunidade, eu ainda aqui na CLPA, a gente ainda está reservando no dever de não abrir as portas para o culto público. Nós temos algumas poucas pessoas aqui para estar trabalhando, para estar ministrando, né, ajudando no contexto de toda a organização para que essa live aconteça. Mas a gente precisa condicionar, ou melhor, não condicionar a presença de Deus a nada, e saber que mesmo aqui, mesmo através da internet, através do Facebook, da página que você está assistindo esse culto, a gente tem transmitido através da minha página pessoal, exatamente por causa do número de inscritos, e a página da CLPA tem um pouco, então você vai lá na página da CLPA e se inscreva e seja adicionado lá, para que a página também cresça, a gente passa a divulgar e a fazer esses cultos através da página da CLPA. Mas enfim,
A gente precisa entender, e eu estava pensando em como o Evangelho tem alcançado pessoas nesses dias, já que nós não estamos podendo sair e pregar o Evangelho e anunciar. E há poucos dias eu preguei aqui dizendo que não existe Evangelho se não tiver a anunciação. Que o Evangelho ele se faz de pregação da palavra, de anunciação. Eu preciso anunciar Jesus, eu preciso falar de Jesus. E agora a gente não está podendo falar pessoalmente, mas as redes sociais têm sido um canal de Deus para que muitas pessoas tenham sido alcançadas. E eu quero dizer para você, igreja, que eu entendo e creio que esse momento é um momento de despertamento. Jesus ele está nos ensinando a usar as armas que Ele mesmo deu ao homem. Os projetos de Deus, eles não falham, eles não se frustram. E aí Deus permite que tudo isso aconteça para que nós comecemos a usar as armas que Ele nos deu. Olha, Deus é um Deus criativo. Ele criou todas as coisas pela sua palavra. E se nós somos a imagem e semelhança dele, nós também temos que ser criativos. E a partir de nós, coisas criativas precisam acontecer. E eu quero te dizer isso. Deixe Deus usar você. Eu tenho acompanhado, porque nesses dias eu tenho ficado em casa, então eu tenho acompanhado muitas lives, muitas postagens, muitas pessoas compartilhando muita coisa, muita bobagem também, a gente ouve, né, infelizmente. Mas enfim, eu me apego àquilo que é bom. E eu tenho ficado feliz pelo que eu tenho visto e ouvido através das redes sociais. Glória a Deus. Eu quero também fazer menção desse dia, que foi um dia de Deus, quando houve a convocação nacional para um jejum. Então, milhares e milhões de pessoas hoje estavam jejuando pela manhã, estavam jejuando durante esse dia, pedindo a Deus, Deus sara a nossa nação. E eu louvo a Deus por você que atendeu essa convocação e que participou desse jejum. Que a graça do Senhor te alcance de uma forma muito especial. E eu estava meditando sobre qual é a posição que nós estamos hoje, qual é o lugar que nós nos encontramos agora, nesse exato momento, para vermos aquilo que Deus está nos mostrando. Eu vou repetir para que você entenda qual é o lugar que você se encontra, para você conseguir ver aquilo que Deus está mostrando. Porque, não sei se você vai concordar comigo, mas tudo depende do lugar onde eu estou para ver aquilo que está sendo mostrado. Um exemplo muito claro, eu estou aqui por detrás estou na frente da câmera, mas existem pessoas que estão atrás dela, existem pessoas sentadas ali nas cadeiras da igreja. E eu disser para você, olha, você está vendo a Gabriele, você está vendo a Áquila, a Camila, não, você não está vendo. Eu estou vendo, porque apesar de eu estar olhando para a câmera, eu tenho uma imagem periférica, então eu estou vendo elas ali. Estou vendo algumas pessoas sentadas. Mas se eu disser para você, olha, você vem ver, vem cá para você ver essas pessoas. Então o vir aqui para você vai depender da perspectiva de onde você está nesse momento. Porque se você estiver muito longe, você vai dizer, poxa, mas é tão difícil, eu vou ter que ir lá, vou ter que pegar um carro, ou chamar um Uber, ou sei lá, pegar um ônibus, e tem poucos ônibus. Ou seja, tudo depende do lugar onde eu estou. Até aqui em cima, eu falando com os meninos, se eu disser para o Patrese, está vendo o Breno? Vá até o Breno, ir até o Breno para o Patrese, o Breno está sentado ali, o Patrese é o nosso batera, o melhor do Brasil. Ele e o Kim, os dois melhores. Ele é o primeiro? Então tá, ele é o primeiro e o Kim. Ele que é o primeiro, então ele é o primeiro. Enfim, se eu disser... tá. Então se eu disser, vá até o Breno, para o Patrese ir até o Breno, é uma perspectiva diferente de se eu disser para o Marlos, vá até o Breno. Porque a posição que ele ocupa é diferente. Então eu preciso começar a entender onde as pessoas estão, para depois dizer para elas como ir até determinado lugar. É por isso que eu preciso saber de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Não adianta eu não saber de onde eu vim e falar assim, nós estamos indo para... Por exemplo, eu nasci ouvindo que eu estou indo para o céu. Então tá, mas eu estou indo para o céu a partir de que lugar? Eu estou indo para o céu, agora nós entendemos que a gente vai reinar com Cristo. Então eu estou indo reinar, mas eu estou indo reinar com Cristo no milênio a partir de qual perspectiva, de qual visão, de qual lugar? Onde eu me encontro para entender o lugar que eu estou indo? Então primeiro eu preciso entender, e aí vem a pregação do Evangelho, vem a anunciação. Não adianta eu chegar para uma pessoa e pregar o Evangelho para ela se eu não entender o lugar que ela está, onde ela se encontra. Primeiro eu preciso entender onde essa pessoa está,
para depois então mostrar para ela o lugar para onde eu estou indo e a perspectiva de poder levá-la comigo. E há um texto bíblico que clareia o que eu estou dizendo para você, que é quando Jesus está conversando com os discípulos em João no capítulo 6, um momento de discipulado profundo. Acredito ter uma relação com o Sermão da Montanha, talvez. Mas no capítulo 6 de João, versículos 66 ao 70, ao 69, 66 ao 69, diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Eu vou ler de novo. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Se você ler o texto, capítulo 6, como eu disse, Jesus está num discipulado profundo, ele está conversando com seus discípulos, e a história conta, o capítulo 6 começa dizendo que ele pegou uma multidão, e ele estava com uma multidão. Acontece a multiplicação dos pães nesse texto. Então ele está com uma multidão de homens e mulheres, que aqui o texto de João chama de discípulos. Então eram pessoas que estavam sendo ministradas por Jesus, discipuladas por Jesus. E essas pessoas estavam seguindo Jesus, mas se você ler todo o texto, lá está dizendo que eles seguiam Jesus para trás, e por causa dos milagres que Jesus fazia. Eles estavam encantados com todo o contexto de milagres, de cura que Jesus estava fazendo, e eles passaram a seguir, uma multidão passou a seguir Jesus por causa dos milagres que ele fazia. E agora Jesus começa a discipular essa galera, então começa a ministrar sobre a vida deles, começa a falar para eles. E a Bíblia diz que em determinado momento alguns começaram a ir embora por causa da pregação de Jesus. Por causa daquilo que Jesus estava anunciando, alguns começaram a ir embora. A última mensagem antes do texto que lemos, Jesus está falando assim: aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem. E eu fiquei meditando sobre isso, porque a gente se alimenta todos os dias, a gente come todos os dias, e quando eu me alimento, quando eu como algo, então esse algo entra para o meu corpo, e o meu corpo absorve todas as vitaminas, e precisa haver uma assimilação do meu organismo com aquilo que eu estou comendo. E aí a gente ouve a voz da mamãe dizendo: menino, não come bobagem. Menino, não come bobagem. Por quê? Porque o meu corpo, ele precisa de um alimento saudável, sadio. Ele precisa de algo que venha realmente tocar e ser assimilado pelo meu organismo, para que eu possa então absorver todas as vitaminas desse alimento. E assim também Jesus está ministrando aos discípulos e está dizendo: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue. E aí eu vejo que muitas vezes nós estamos como desse jeito, comendo, participando desse corpo, desse sangue. E eu não estou falando aqui de ceia do Senhor, eu estou falando de relação íntima, de relação de alimento, de se alimentar de Jesus. E aí você encontra muitas pessoas que estão fazendo isso, mas que não conseguem assimilar o que está comendo, o que está digerindo, o que está sendo trazido como alimento, e o organismo então não consegue assimilar esse alimento, ele não consegue absorver a verdade daquilo que está sendo trazido para ele. E aí a gente vê um monte de gente seguindo a Jesus, para quê? Por causa dos milagres. E eu fiquei pensando sobre isso. Talvez muitos de nós aceitamos Jesus um dia, encontramos Jesus, fomos encontrados por Ele, enfim, o recebemos por causa de uma situação pontual. Eu estava enfermo, e de repente alguém orou para mim, ou orou por mim em nome de Jesus, e eu fui curado. E naquele dia então eu aceitei Jesus como meu médico, ou meu curandeiro. Outro dia eu estava muito angustiado, e de repente alguém veio e disse algumas palavras de Jesus para mim, e aquilo entrou no meu coração e me trouxe paz. Então eu aceitei Jesus como meu terapeuta. Outro dia eu estava com fome, e aí alguém me deu de comer, e aí falou de Jesus para mim, e eu recebi Jesus então na minha vida como aquele que me alimenta, como aquele que provê algo para mim, o meu provedor.
Mas eu quero dizer para você nessa noite que Jesus é muito, muito, muito mais do que isso. A verdade de Jesus, de Cristo para mim e para você vai muito além de simplesmente ser um curandeiro, ser alguém que nos toca, ou alguém que na adoração me comove, me faz chorar. Não. E aí Jesus, vendo os discípulos indo embora, discípulos, homens e mulheres que já seguiam Jesus, que já tinham aprendido coisas a respeito dele, ele percebe que essas pessoas estão indo embora. Os discípulos mais perto, os apóstolos ali, chegam para ele e dizem: mestre, essa palavra do Senhor é muito dura, tem um monte de gente indo embora. E aí Jesus pergunta para eles: vocês não querem ir também? Porventura vocês não querem ir embora também? Podem ir. A Bíblia diz que Simão Pedro então toma a frente da situação e diz para Jesus: mestre, para quem nós iremos? Para quem nós iremos se só você tem palavra de vida eterna? E aí Pedro vira para ele e fala: nós temos seguido você, nós temos te acompanhado e nós te seguimos porque reconhecemos que você é o Cristo, o Filho de Deus. Pedro está declarando que estava seguindo Jesus não por causa dos milagres de Jesus, não por causa do culto de domingo que eu sento na cadeira e fico tranquilo, não por causa dos bens materiais, não, eu estou seguindo Jesus porque eu reconheço, eu tenho uma revelação de quem Ele é. Lembra quando Jesus está conversando com os discípulos e pergunta: quem as pessoas aí fora dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo. Lá eles dizem que é um profeta, que é isso. E ele pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, dissestes bem, mas não foi você que disse por si mesmo, mas o Espírito que te revelou. Nós precisamos começar a entender quem é Jesus e andar com Ele pela revelação daquilo que Ele é para a minha vida, para a sua vida. Nós não podemos escolher Jesus por causa da nossa angústia, por causa da nossa dor, por causa do nosso sofrimento, por causa da Covid-19. Não, nós temos que servir Jesus por causa de quem Ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Senhor sobre toda a terra e sobre todo o céu. Ele é o Deus que está sentado no seu trono e reina poderosamente sobre todas as coisas. Eu preciso reconhecer, assim como os discípulos disseram: para onde nós vamos? Nós não vamos para lugar algum, nós vamos ficar com você. Agora entenda qual é a perspectiva daqueles homens que estavam ali. Alguns estavam olhando para Jesus como um curandeiro. Alguns estavam olhando para Jesus como uma solução para os seus problemas. E aí vem a palavra dizendo que no mundo tereis aflições. Se você está procurando Jesus para que Ele solucione os seus problemas, você está entrando numa furada. Ele vai te ajudar e te dar força e te capacitar para que você vença em todas as áreas da sua vida. Mas você vai continuar tendo problemas e aflições, porque a palavra diz que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, ou seja, esteja animado para aquilo que vai acontecer, porque Ele não permite, foi a palavra que eu preguei domingo passado, Ele não permite que sejamos provados além daquilo que podemos suportar. E toda provação ela é de contexto humano. Então comece a viver em Deus e viver em Cristo e saber que Ele cuida de você e que Ele governa sobre a sua vida e que todas as coisas vão dar certo porque Ele é o Senhor. No dia que Ele deixar de ser o Senhor, Ele tira a sua mão e diz: então eu não tenho mais parte com isso. Mas enquanto você se rende e diz: tudo que tenho e tudo que sou é teu, Senhor, eu me entrego a você totalmente. Corpo, alma e espírito sejam apresentados diante dEle irrepreensível. Então a partir desse momento, Ele começa então a trazer vida para a sua vida. E que você nessa noite entenda essa verdade, querido. Não olhe para Jesus, e eu comecei dizendo isso, tudo depende da perspectiva que eu estou olhando, do lugar que eu estou olhando. Há uns anos atrás, algum tempo atrás, não me lembro quando, eu preguei uma palavra aqui. Está na página do YouTube da CLPA, você pode ver essa palavra lá. E eu disse assim: se você quiser ter comunhão comigo. Eu lembro que eu perguntei: quem quer ter comunhão comigo? Aí todo mundo levantou a mão. Eu disse: então vou te dizer o lugar que você me encontra. Todos os dias. Se você quiser me encontrar, eu vou estar lá. E aí você pode me encontrar lá. Eu vou estar em Deus. Se você quer me encontrar, esteja em Deus, que nós vamos nos encontrar.
Se eu conseguir reproduzir a palavra do Luiz Hermínio, ele diz mais ou menos que quem está indo no mesmo caminho, a qualquer momento vai se encontrar, porque está indo na mesma direção, no mesmo caminho. E eu preciso começar a entender isso. Nós precisamos estar em Deus, mesmo distantes agora, mesmo virtualmente em comunhão, nós precisamos estar em Deus. E nós começamos agora no dia 1º de abril, a nossa estação Libertação. Você que está assistindo pela primeira vez, entenda, a CLPA caminha sobre 4 pilares durante o ano, 4 estações que são divididas de 3 em 3 meses, a cada trimestre uma estação. E a primeira estação é a estação Comunhão, janeiro, fevereiro e março. E agora nós começamos a estação Libertação e depois a estação Paternidade e por último a estação Adoração. E nós estamos vivendo a estação Libertação, e quando eu postei dizendo que estávamos entrando na estação Libertação, eu disse, não é uma libertação na perspectiva de simplesmente expulsão de demônios, enfim, mas é uma libertação de todos os paradigmas, de todos os preceitos humanos que nos amarram às mentiras, de todo preceito religioso que não é bíblico. Entenda, porque existem preceitos religiosos que são bíblicos e neles nós caminhamos e nos apoiamos, mas existem outros preceitos religiosos que não são bíblicos e nesse nós descartamos porque não são bíblicos, e se não são bíblicos não tem referência com Deus. E eu disse, a nossa libertação que nós cremos é exatamente isso. Deus vai nos libertar de todo paradigma, de todo preceito, de toda opressão religiosa. E assim Ele vai nos libertar de todos os espíritos malignos que porventura nos perturbem. Ele vai nos libertar de toda doença, de toda enfermidade, porque muitas doenças são doenças pneumopsicossomáticas. E elas precisam ser tocadas pela palavra do Senhor, para que você seja curado, para que você seja liberto. E aí a partir desse momento você ser reeducado numa nova vida com Deus. Entenda, queridos, a gente aceita uma pessoa hoje na nossa comunidade que vem de muitos e muitos anos lá fora, caminhando longe do Senhor, com um contexto, com hábitos totalmente desvirtuados. E essa pessoa vem para o nosso meio hoje, a gente quer que ela mude todo o seu contexto de vida, sem educá-la ou sem reeducá-la, ensinar um novo padrão. A libertação bíblica é a libertação que me ensina uma nova forma de viver, porque as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Agora eu estou em Cristo, segundo as Coríntios 5,17. Eu preciso aprender isso, eu preciso viver nisso. E nessa noite que eu quero ministrar o seu coração é exatamente isso, querido. Comece a entender aquilo que Deus está fazendo e comece a olhar para Jesus de uma perspectiva de Deus. Paulo, ele escreve aos Coríntios e fala, ninguém mais olheis com olhares humanos. Ele está dizendo, olhai para as pessoas agora como Jesus olha. Então se eu tenho que olhar para as pessoas como Jesus olha, então como eu não devo olhar para Ele? Porque Paulo nos desperta para isso, para olhar com Jesus, agora com um olhar divino, um olhar transformado, um olhar de vida. E que nessa noite você possa começar a olhar para Jesus e saber que Ele é o Senhor da sua vida. E você não está seguindo Jesus pelos bens que Ele pode te trazer. Você não está seguindo Jesus pelos benefícios. Você não está seguindo Jesus pelas curas. Você está seguindo Jesus por quem Ele é. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que pode todas as coisas. E nessa noite nós vamos orar para que Ele te toque aí onde você está, para que você reconheça quem Ele é. Aleluia. Que você possa ser encontrado por essa palavra, querido, e entender esse propósito de Deus. E quando vier ao seu coração, porventura, um desejo de sair de perto dele, você lembra, para quem eu vou? Não é para onde eu vou, não é um lugar. Ele é o lugar. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, eu sou o lugar, eu sou a verdade, eu sou o lugar, eu sou a vida, eu sou o lugar. Ele é o lugar que nós temos que estar. Não há lugar melhor para estar senão em Jesus, senão na presença dEle, senão desfrutando da vida dEle. Olhe para Ele com essa perspectiva de reconhecer quem Ele é. Não, eu sei quem você é. Eu sei que só você tem palavras de vida eterna. E Ele disse que Ele próprio é a vida eterna. Eu sou a vida. Quando Ele foi questionado sobre a vida eterna, Ele disse, essa é a vida eterna, que te conheçam, que conheçam o Pai, que conheçam a mim, o Cristo. Quando você o conhece, quando você o tem, você tem a vida. E aí você pode dizer, para quem eu vou? Eu não vou sair daqui. Esse é o melhor lugar para estar.
Eu não quero sair desse lugar, eu vou continuar nesse lugar, eu vou viver nesse lugar, seja trancado dentro da minha casa, seja cultuando aqui para 10, 20 pessoas, não interessa, eu vou continuar nele. Ele é o lugar onde nós devemos estar. Nessa noite eu pergunto para você, para quem que você quer ir? Para quem você quer ir? Quem que você está reconhecendo como Senhor da tua vida? Os problemas, as dificuldades, os conflitos, a tristeza, a angústia, não, reconheça Jesus como Senhor da tua vida, como o lugar onde você deve estar, como aquele que pode todas as coisas. Eu quero orar com você nessa hora. Se você puder fechar os seus olhos aí onde você está. Nós também aqui no prédio, nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos orar. Então feche os seus olhos aí, eu quero orar, eu quero abençoar você nessa noite, para que essa palavra te encontre de uma forma poderosa. Pai, no nome de Jesus, nós reconhecemos que Tu és o Senhor, que não há outro Deus além de Ti, que não há outra vida além da Tua vida, que não há outra perspectiva além daquela que quando nós olhamos para Você, Te encontramos como Você é e quem Você é a vida eterna para nós. Toda segurança, tudo o que temos e somos está em Ti. Por isso nessa noite nos recolhemos a Você, nos recorremos e nos recolhemos em Você, porque nós não queremos outra coisa. Nós não queremos outro lugar, não iremos para outro lugar, porque as Tuas palavras têm encontrado o nosso coração, e a nossa vida tem sido transformada através da Tua santa palavra. Por isso nessa noite nos recorremos a Você mais uma vez. Toca cada pessoa que está assistindo essa live, Senhor. Toca cada vida que possa ser impactada pelo poder da Tua palavra e ser transformada a partir da Tua palavra, no nome de Jesus.